Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Joana de Ângeles. Nessa noite teremos a palestra com o Williams, logo mais eu farei a apresentação dele e do tema. Mas antes temos alguns recados a ser passados para vocês. Eu sou Paulo Sérgio, atualmente estou como vice-presidente aqui da casa. O Centro Espírita Joana de Ângeles tem as seguintes atividades durante a semana. Às quartas-feiras, nós temos 2 grupos de estudo. Um é o Livro dos Espíritos e o outro grupo é dos princípios básicos do Espiritismo. Está aberto ao público, começa às 20 horas e vai até 21h30. Às quintas, nós temos logo a partir das 19 horas, a casa já está aberta, e tem a nossa equipe que está preparada para o atendimento fraterno daqueles que assim o desejarem. Na sequência, temos a palestra pública e também na sala ao lado a evangelização da infância, que vai dos 3 aos 12 anos. Ao término da palestra, temos os passes também. Aos sábados, nós temos 2 atividades. Uma é com a evangelização da juventude, que começa às 10 e vai até às 11h30. E à noite, pela plataforma do Zoom, nós temos o grupo de estudos que hoje está com a obra Deus na Natureza, de Camille Flammarion. São os clássicos do Espiritismo. E também aos domingos, pela mesma plataforma Zoom, das 20 às 21h30, o grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Aqueles que desejarem, depois nos procurem, a gente passa o link para que vocês possam fazer o acesso. O SEJA está participando também na ajuda ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, o SESC. Ali no SESC eles têm atividade de assistência social e eles arrecadam, através da Nota Paraná, o cupom fiscal. Então vocês têm na casa essas caixinhas. Aquele cupom fiscal que não tem CPF, vocês podem trazer, a gente arrecada e encaminha para o SESC. Além disso, também, a casa, na sua área de promoção de assistência social, mantém as atividades também. A cada 15 dias, a gente denominou Ronda Fraterna. Nós saímos às ruas à noite, numa sexta-feira, amanhã, por sinal, nós teremos, distribuindo um alimento para aqueles nossos irmãos que estão em situação de rua e levando a eles, além do alimento para o corpo, o alimento para a alma, através de uma conversa. Temos alguns evangelhos que a gente distribui também para eles. E fora isso, tem também a campanha de arrecadação de alimentos e roupas. Tem uma caixa ali na entrada, quem tiver a intenção de colaborar, só deixar, ou pode procurar a Beth, que é a responsável dessa área. Antes da apresentação do Williams, vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, por estarmos aqui reunidos nessa noite, nesta casa que nos acolhe, neste ponto de luz, para estudarmos um pouco mais e escutarmos um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus. Desses ensinamentos que são o norte para as nossas vidas, que são os ensinamentos que nos fazem refletir a cada momento de todas as nossas ações e atitudes, no intuito sempre do progresso moral e espiritual. Agradecemos a espiritualidade amiga, a nossa benfeitora Joana, e agradecemos mais uma vez ao Pai
por nos permitir estarmos aqui reunidos, todos juntos. Por isso, pedimos a bênção e a proteção e o entendimento para a palestra que será proferida em breve. Que assim seja. William Ramos Kowalski iniciou sua trajetória na doutrina espírita no ano de 1997, dando início aos estudos na cidade de Sorocaba, junto à USE, União das Sociedades Espíritas. Hoje, como presidente e fundador do Centro Espírita Recanto da Paz, fundado em outubro de 2019, com sede em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena, atua na coordenação de grupos de estudo e na condução de toda a área administrativa da casa. William, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui. Gratidão a todos, gratidão ao João, ao Paulo. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos inspire nessa noite de trabalho. O tema que eu trouxe hoje, pessoal, é um tema do Evangelho. Está no capítulo 9 do Evangelho, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O primeiro item fala sobre injúrias e violências, mas nós vamos falar hoje sobre o item 7, que chama-se a paciência. Quando a gente fala em paciência, a gente já pensa, né? Uma coisa que poucos de nós têm, pelo menos poucos de nós têm, em abundância, podemos assim dizer. Apesar que a minha mãe sempre fala, né, para nós, e a minha mãe, assim, uma pessoa que precisou exercitar muita paciência na vida, que ela teve 5 filhos homens, né? Imagina só a paciência e a resignação dessa mulher. Parabéns, né? Mas está dando conta, está conseguindo dar conta. E antes de a gente fazer a leitura da passagem do Evangelho, eu queria passar uma historinha aqui que se encontra nesse livro, Pronto Socorro, de Chico e Emmanuel. O item 33 fala sobre os benefícios imediatos. É rapidinho, uma historinha bem interessante. Entre o aprendiz e o orientador se estabeleceu um precioso diálogo. Instrutor, qual é a força que domina a vida? Sem dúvida é o amor. Esse poder tudo resolve de pronto? A resposta do instrutor. Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo, a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? A fé. Pode ser a fé obtida de um momento para outro? Não é assim. A confiança raciocinada reclama edificação vagarosa no curso dos dias. A que fator nos cabe recorrer para que se nos conservem o ânimo e a alegria de servir entre os conflitos da existência? A paz. E a paz surge espontânea? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho, e todo trabalho pede luta. Então, instrutor, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Aonde está esse prodígio? Se vejo atritos por toda parte na terra. O mentor faz expressivo gesto de compreensão e rematou. Filho, a única força capaz de proporcionarmos triunfos imediatos em quaisquer setores da vida é a força da paciência. Interessante, não? Pelo meu entendimento, ele deu aqui um caminho para a evolução. Um caminho para a evolução, iniciando-se por um recurso imediato que todos nós temos. É fácil para nós obter a paz? Não, né? É fácil para nós sentirmos esse amor sublimado? Também não. Mas existe um recurso que todos nós temos, e esse recurso chama-se paciência. Então ele está dizendo que através da paciência eu posso conseguir a paz, e através da paz eu posso chegar à fé, e através da fé eu posso chegar
ao amor. É uma sequência lógica de sentimentos de desenvolvimento humano que pode nos levar à evolução e à perfeição. Mas é fácil ter paciência, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Trouxe um exemplo aqui. Eu trouxe aqui meu segurança, tá? O Gabriel. O Gabriel, ele é aspirante a meu genro, tá? E aí você, né, tua filhinha nasce, coisa mais linda, você cuida e dá amor, carinho, vê crescer, carrega no colo. Aí um belo dia chega com um sujeito desse em casa, né? Então, está aí um belo exercício de paciência, né? E em quais setores da vida nós precisamos ter paciência? No trabalho a gente precisa ter paciência? Na família? Se eu tenho dificuldade para ter paciência dentro da minha própria casa, com aquelas pessoas que estão no meu caminho, né, por questões passadas, que esse reencontro maravilhoso, essa bênção divina de reparações, e a gente tem dificuldade de ter paciência, né? O que dizer fora de casa? Como desenvolver isso se dentro de casa eu ainda tenho essas dificuldades? Dentro da casa espírita, é necessário ter paciência, pessoal? Nós somos, né, cristãos, estamos aprendendo, né? Mas precisa ter paciência da casa espírita? Nós temos motivos para exercitar a paciência dentro da casa espírita? Digamos que os nossos maiores desafios, enquanto seres humanos em evolução, estão nas relações humanas, né? Aonde tem relações humanas, existem dificuldades e é necessário exercitar a paciência. E não só, né, nas questões das relações, né? Alguns fatos que aconteceram na nossa casa, que eu quero trazer como exemplo também. Teve uma vez que nós fomos recebemos um irmão para fazer uma palestra lá e acabou a energia da casa. Eu não sei que raio que aconteceu, acabou a energia da casa, imagina. E aí não ia ter palestra, né? Aí o pessoal, né, a gente já estava perdendo a paciência, tentando fazer um monte de gambiarra lá, quase causamos um curto-circuito, aí, opa, parou, não vamos fazer mais. Aí o pessoal começou a se movimentar, ligaram um monte de celular lá e encostaram um carro lá na frente, acenderam o farol e saiu. Foi só preciso ter um pouquinho de paciência que a gente conseguiu fazer com que funcionasse. Teve uma outra vez que, né, quem conhece lá, nós temos um salão aqui na frente e tem um espacinho mais ou menos assim, né, do lado, só que tem uma calha grande e aquela calha lá com problema, né, começou a chover, mas fez um rio lá dentro. Quase que acaba com a palestra também. E aí, né, a gente, com toda a paciência, falou, pessoal, isso aí é chuva de bênçãos, então aproveitem, né? E tivemos que espremer todo mundo canto e cá para não. Então, tudo isso é motivo de paciência. E teve uma outra vez que um irmão nosso, chamado João Edson, foi lá na nossa casa dar uma palestra. Aí ele chegou lá todo preparado e o nosso projetor não funcionou. A sorte que por uma bênção divina, né, ou por providência dele mesmo, ele tinha um projetor reserva e ele acabou conseguindo fazer a palestra. Tudo isso exercita a nossa paciência. E quando a gente vem numa casa, uma casa bendita como essa, né, esse ambiente aqui, ele é um ambiente muito protegido, muito preparado para o trabalho, né, para nos receber, a espiritualidade está presente. A gente consegue enxergar aqui esse público, mas certamente ele é muito maior do que isso. E as dimensões espirituais da casa é muito mais do que daquilo que a gente pode enxergar. E aqui a gente está protegido. É feito aí um cordão protetivo energético em torno da casa, né, para evitar influências externas, para evitar qualquer tipo de perturbações e para que a gente possa aproveitar essa luz, essa energia. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos protegidos, estamos abençoados, recebemos muita luz e saímos aqui carregados de luz. Mas o nosso desafio realmente começa aí quando saímos aqui do portão para fora, né? Então eu venho aqui e recebo todas as bênçãos que a casa pode proporcionar. Aí eu pego o meu carro, saio aqui na primeira esquina, alguém me dá uma fechada. E aí eu perco a paciência. O que acontece? Eu já gasto toda a bênção que eu recebi na casa, né? Que eu fiquei aqui, né, em concentração, fiquei aqui em oração para que eu receba essas bênçãos. Eu já ali na primeira curva eu já perdi tudo. Por quê? Por falta de paciência. E a minha mãe que fala, né, que quem perde a paciência que nunca teve, mas para que tenhamos paciência é necessário também um desenvolvimento. E o Evangelho nos traz uma lição preciosa sobre paciência.
Então, o item 7 fala sobre a paciência. Foi transcrito por um espírito amigo em Havre, na França, em 1862. E a passagem começa de uma forma bem tranquila para nós. Fala o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E a gente faz uma leitura dessa e pensa, né? Como que a dor é uma bênção para nós? Como? E continua: não vos atormenteis quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Então está dizendo que a dor é uma bênção que Deus nos envia. E não só isso, pede que a gente bendizer a dor, a bendita dor, que é o caminho para a nossa evolução. Complicado isso, né, pessoal? Difícil, né? Nós que estamos aqui aprendendo, estudando sobre a doutrina espírita, buscando esse conhecimento, buscando colocar esse conhecimento em prática, que esse é o nosso grande objetivo, esse é o nosso grande desafio. É difícil entender isso, né? Por que é difícil entender? Porque na teoria parece muito fácil, muito simples. Mas quando nós passamos por alguma situação de sofrimento, é fácil termos paciência frente àquela situação? O que seria, na verdade, a paciência? A paciência é uma atitude ativa, não uma atitude passiva, na aceitação da vontade divina. Então, quando eu estou passando por um sofrimento, como que eu me resigno frente a esse sofrimento? Como que eu consigo enfrentar isso com paciência? O que eu preciso para isso? Através da fé. Ou seja, um sentimento acaba puxando o outro. Mas a grande questão é assim, eu consigo compreender a dor que o irmão ao meu lado está passando? Eu tenho condições de entender isso? Porque eu entendendo, né, que a dor é uma bênção, é fácil, né? É fácil fazer uma avaliação. A pessoa não está conseguindo aceitar a sua dor. E nós só conseguimos passar aí com nota 10 aí na nossa jornada se nós aceitarmos as dificuldades com resignação. E aí que está o nosso grande desafio. Porque eu só consigo compreender a bendita dor quando eu passo por ela. Tá? Nós recebemos em nossa casa, principalmente nos atendimentos fraternos, muitas pessoas que não são espíritas. Que, na verdade, muitas delas nem imaginariam que um dia pisariam dentro de uma casa espírita. E em que momentos eles vão procurar a casa espírita? Quando eles não conseguem encontrar explicação para a sua dor. Principalmente quando acontece a dor da perda. Por quê? Porque sendo nós espíritos encarnados, nós estamos ainda enraizados na carne, enraizados na matéria. Então a separação material ainda é muito difícil para nós. É muito complexa para nós. Mesmo sabendo, não, eu sou espírita, eu sei que vou desencarnar, vou estar no plano espiritual, lá é que é a verdadeira vida, lá é que continua o desenvolvimento, a evolução, tudo certo, né? Deveria ser uma benção, né? Deveria ser uma benção. E realmente, né, o desencarne é uma benção. Mas como que nós aceitamos isso com paciência? Como entender que essa dor é benéfica para nós? Então, quando nós passamos, é que nós entendemos a dor que os nossos irmãos estão sentindo. E você compreender a dor da pessoa que está ao seu lado é um ato de caridade. E para isso é necessário muita paciência, para enfrentar essa dor. Então, a partir do momento em que nós compreendemos que tudo que nos acontece, o que nós consideramos que seja ruim, na verdade é uma oportunidade evolutiva, é o caminho para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral e espiritual, aí sim a gente começa a entender o que é resignação. E também compreendemos, né, o que é a bondade divina. Por quê? Porque muitas vezes, se nós tivermos a condição moral, a condição evolutiva suficiente, nós conseguimos até participar do nosso plano reencarnatório. Né? Acho que todos já devem ter ouvido falar nisso, né? Do plano reencarnatório. E nesse caso, muitas vezes eu mesmo escolho as dificuldades pelas quais eu preciso passar para reparar erros do passado e também para me preparar, me fortalecer para o futuro. E aí quando chega aqui, né? Então eu desencarnei, estou lá no plano espiritual e vou fazer o meu plano reencarnatório. E aí eu percebo, né, que a minha dívida está desse tamanho aqui, ó.
eu vou ter que reencarnar mais um milhão de vezes, né? Na verdade, né, eu tenho uma dívida desse tamanho aqui, né? Isso de muito tempo. Mas aí veio, né, um irmão maior aí, chamado Jesus Cristo, nos disse o seguinte, ó, vamos fazer um combinado, tá? Vou pegar toda essa dívida, sabe aquelas promoções do final do ano lá do Serasa, lá, né? Do SPC que liga, ó, tô esquecendo a tua dívida de 50 mil, eu vou deixar por R$ 200. É mais ou menos isso. Ele falou o seguinte para nós, ó, eu vou perdoar todas essas dívidas aqui, tá? Você só precisa fazer uma coisa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É um negócio, parece um negócio bom, né, pessoal? Esqueço tudo que você fez no passado, ó, rasgo tudo aqui, ó, né? Rasgo todas as suas dívidas. Desde que a partir de agora você faça isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que a gente faz? Aceito, mas não consegue colocar em prática, né? E aí o que acontece? Eu tenho que passar pelas vicissitudes. Aí eu desencarnei, errei de novo, desencarnei e vou reencarnar de novo. Daí eu chego lá e falo, olha, agora estou preparado. Agora eu vou evoluir geral. Agora eu quero reparar tudo. Eu posso vir nessa condição, posso vir pobre, posso vir em condição tal, 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 tal. Beleza, estou preparado para isso, né? Claro, né, pessoal, que é uma alegoria que eu estou falando. Aí chega aqui, me deparo, né? Aí vem a bênção do esquecimento, né? Eu me esqueço do que eu me comprometi lá no plano espiritual, me deparo com todas as dificuldades e aí o que acontece? Eu começo a maldizer a minha vida. Começo a culpar Deus pelos meus problemas. Né? E aí o que acontece? Não consigo passar pela prova mais uma vez pela minha falta de paciência. E a falta de paciência também é falta de caridade, tá? Por isso que a dor é uma bênção que Deus nos envia, né? Porque a doutrina espírita fala muito sobre isso, né? Que nós temos dois caminhos possíveis para a evolução, né? Uma é a dor e a outra é o amor. E qual que é, né, a nossa condição de evoluirmos somente pelo amor? Complicado, né? Difícil, né? Por isso que existe a bendita dor. Existe é, um outro caminho, né? Uma outra opção, que é a dor. Então, imagine a escolha, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de ti mesmo, ou pagar essa dívida gigante que você tem. O que a gente escolhe? E é por isso que Deus Todo-Poderoso nos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. E continua. Sede pacientes. A paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, já nos foi ensinado, né? A lei da caridade é uma lei divina que já nos foi ensinada por Jesus Cristo. Então, o ensinamento está aí. A gente costuma dizer na nossa casa que os espíritas, né? Quando eu falo espíritas, isso serve para qualquer cristão que tenha algum conhecimento, mas principalmente para nós, né, que estamos dentro de uma casa espírita, então é natural que falemos de espiritismo. É que o espírita ele erra com o conhecimento de causa, né? Então, assim, eu, por exemplo, há 1000 anos atrás, lá na Idade Média, quando eu estava encarnado aqui, eu cometi alguns erros, né? Mas esses erros, né, ainda tinham, né, um atenuante, né? Como Jesus disse lá, né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque ainda era pouca noção sobre o certo, sobre o errado. Talvez as coisas que aconteciam naquela época eram diferentes do que acontece aqui. As condições eram diferentes e o entendimento era diferente. Mas hoje nós sabemos quando estamos fazendo coisa errada, não sabemos? Então Jesus nos ensinou, né? Enviado de Deus nos ensinou sobre a paciência ser uma caridade. Então, hoje, se eu cometo o erro, se eu não tenho paciência, se eu não tenho caridade, eu sei que eu estou errando. Tá? Então, estou errando com conhecimento de causa. Isso torna o erro um pouco mais grave. Se uma criancinha aí de 3, 4 anos inocente comete algum ato falho, digamos assim, é fácil compreender, né? Agora, um adulto, pode ser que nós não consigamos fazer 100% das coisas certas. Por quê, pessoal? Porque ainda sendo seres em evolução, nós não conseguimos controlar totalmente os nossos sentimentos. Eu posso evitar de cometer um crime aí, de agredir alguém, por exemplo. Eu posso conter meus atos. Eu tenho condições para isso, né? Eu tenho condições para isso. Eu posso evitar de dizer uma palavra agressiva para alguém, ofender alguém, machucar alguém com palavras. Consigo, né? É possível a gente fazer isso. Apesar de nem sempre a gente conseguir, né? Minha mãe, de novo, tá? Minha mãe
sempre ensinou para nós, quando você for falar alguma bobagem, bendita mãezinha, né? Quando você for falar alguma bobagem, ofender alguém, enche a boca de água e fica 10 segundos com a boca cheia. Depois de 10 segundos, você joga essa água fora, com certeza já vai ter passado aquela vontade, né? Aquele ímpeto, aquele instinto de você falar uma palavra, falar uma besteira. Então nós conseguimos controlar as nossas palavras. E agora os nossos sentimentos? Aí que o bicho pega, né? Aí é um pouco mais complexo. Porque evitar de cometer uma atitude, né? Uma atitude física, evitar de dizer uma palavra é muito mais fácil. Agora, evitar de eu pensar alguma coisa ruim, lá no meu sentimento, né? Como fazer isso? Como trabalhar isso? Não é tão simples. Através da paciência, do exercício da paciência, eu começo aos pouquinhos a evoluir o meu sentimento. E aí eu começo nesse caso, né? A evitar fazer coisas erradas, evitar dizer uma palavra errada, e aos pouquinhos o sentimento vai se purificando, vai se trabalhando, até que chega um dia, né? Que você percebe que você está um pouco melhor, você está evoluindo, você está mais maduro. Alguém aqui que se encontra aqui nesse ambiente hoje se sente capaz, se sente capacitado de sentir um ódio mortal por alguém? Difícil, né? Difícil imaginar, né, pessoal? A gente sentir ódio por alguém, né? Difícil. Ódio, assim, nossa, não posso nem ver aquela pessoa que eu morro de ódio. Ela mexe comigo de um jeito que eu... É complicado, né? Pode acontecer? Pode, mas eu não acho que nós estamos mais tão aptos a isso. Acho que nós não temos mais essa aptidão para tanto sentimento negativo. Talvez uma mágoa, né? Uma irritação, um incômodo. Eu chamo isso de evolução do sentimento negativo. Né? Sentir mágoa é legal? Não, não é, né? Mas sentir ódio é muito pior. É muito pior. O que é isso, pessoal? Dizer que não é legal sentir mágoa? Não, é a evolução do sentimento. Daqui a pouco essa mágoa vai se transformar em num incômodo, né? Uma irritação. Até que vai chegar uma hora que não vai fazer mais diferença. Até que vai chegar uma hora que eu vou poder voltar a conviver com aquela pessoa para resolver essas questões. Tudo isso através do quê? Através do exercício da paciência. Então, se a gente parar para pensar, sim, a gente está evoluindo. Essa é a nossa melhor versão, né? Até brinco com meus irmãos, nossa, se essa é a melhor versão de vocês, eu não quero conhecer as anteriores, porque deve ser terrível, né? Mas a realidade é essa. Por pior que seja a pessoa que esteja encarnada hoje no nosso planeta, pelo menos aos nossos olhos, né? Porque aos olhos de Deus somos todos iguais, é a melhor versão. Então, nós temos sim condições de, através do exercício da paciência, evoluirmos o nosso sentimento. Continuação, sede paciências. Nossa, que eu já li, né? A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável. Agora ficou fácil para nós, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Olha só. Caridade moral, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Eu falo para minha esposa, quando ela se irrita comigo, né? Eu falo assim, olha, você deveria bem dizer a Deus minha presença na tua vida, porque eu sou seu personal trainer, tá? Eu sou a pessoa que está ajudando na sua evolução para exercitar a sua paciência, tá? Aí ela fica mais brava aí, não adianta nada, tá? Mas vamos lá, pessoal. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho. E a verdade é essa mesmo. Agora, por que Deus colocou essas pessoas em nosso caminho para servir de teste em nossos sofrimentos? Porque nós já tivemos, algum arranca-rabo lá no passado e precisa estar junto para resolver. À toa não aconteceu. Deus não acordou um dia lá, né? E falou, eu vou colocar um cara chato na vida daquele sujeito lá porque não vou com a cara dele. De forma alguma, né? Lembrando-nos, né, da afinidade espiritual, do reencontro de almas. Então nós estamos encarnados no lugar onde deveríamos. Nós temos aí as condições de vida que nós merecemos. Então o espírito não erra de endereço, né? Se nós estamos naquela família, é porque algum motivo tem, algo para resgatar tem. E aí, dentro do seio familiar, estão as maiores oportunidades para nós exercitarmos
a nossa paciência, né? E mesmo quando, né, não faz parte da família de sangue, né, aparecem essas coisas no nosso caminho para a gente exercitar a nossa paciência. Então, são questões passadas fortes, né, que a gente precisa resolver. Com certeza, tá vendo? Eu mereço porque eu também faço o mesmo trabalho, entendeu? Então, esse perdão, né? Aí vamos falar em perdoar. Está aqui, ó, no Evangelho, falar em perdoar. Qual que é a nossa dificuldade para o perdão? Para quem já participou ou participa de trabalhos mediúnicos, o que a gente mais recebe nesse trabalho são irmãos com ódio por conta de questões passadas. E aí a gente fala sobre o quê? Fala sobre a necessidade do perdão. Porque quando um de nós, qualquer um de nós, ou um espírito encarnado ou desencarnado, ele se propõe a perdoar, abre-se uma porta de luz tão grande que ele percebe o tamanho da força que tem esse perdão. Assim, eu falo se propõe a perdoar, porque perdoar não é só virar uma chavinha aqui na nossa cabeça, né? Tá perdoado. Ah, tá tudo certo, eu perdoo você. E tem aquele perdão, né? Eu perdoo você, mas eu não quero nem te ver mais na minha frente. É meio estranho isso aí, né, pessoal? Esse perdão é meio estranho. Então não é tão simples assim perdoar, né? Não é tão simples. Como eu falei, o nosso sentimento, ele não pode ser controlado como as nossas palavras. E nem as nossas palavras muitas vezes a gente consegue controlar. Como que eu vou mudar esse sentimento de uma hora para outra? Através de uma atitude ativa, através de uma boa vontade. A partir do momento em que eu me proponho a iniciar esse processo, com certeza eu vou receber um amparo espiritual tão grande. Isso vai facilitar muito, é como se destravasse alguma coisa no meu caminho e eu conseguisse seguir em frente. A partir dali, eu vou iniciar um processo, vou colocar as forças universais em meu auxílio para que eu consiga realmente evoluir esse meu sentimento. Tá? Mas aí está o nosso grande desafio de exercício de paciência, perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, mesmo porque com certeza nós também fomos colocados no caminho de alguém para servir de teste de paciência para essas pessoas. Assim como eu preciso perdoar, eu também preciso do perdão. Assim como eu também preciso compreender, eu também preciso de compreensão. Tal como dita, né, naquela oração maravilhosa de São Francisco de Assis. Né? Continuando. Aí aqui ele começa a ajudar a gente, né? Sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Essas 1000 coisinhas, né? Às vezes o que parece uma coisinha para um, uma coisa muito grande para outro, né? Por isso que a gente precisa entender a dor das pessoas. Aquilo que parece simples de ser enfrentado por mim pode não ser simples de ser enfrentado por outra pessoa. Quando eu vejo alguém se matando de chorar porque perdeu um ente querido, para mim pode parecer simples. Para aquela pessoa, a dor dela é gigante. E às vezes pode ser que não seja algo muito grande a meus olhos, mas aquele monte de coisinhas pequenas acaba se tornando um problema grande, né? Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. O que são as consolações e as compensações que temos em contrapartida? A bondade divina é tão grande que sempre aparece solução para os nossos problemas. Nós muitas vezes não compreendemos, mas as bênçãos são muito maiores do que as dores, muito maiores. Nós temos bênçãos gratuitas, bênção de estar vivo, de respirar, bênção, oportunidade de evolução. Olha que coisa mais maravilhosa. Nenhum sofrimento no mundo, tanto material quanto espiritual, pode ser maior do que as bênçãos que nós recebemos. E eu vou voltar só um pouquinho aqui, pessoal. Faltou um comentário aqui. Ele fala aqui que a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas, tá? Eu ia fazer um comentário sobre isso, até aproveitando o gancho da abertura do Paulo, tá? Mas que tipo de caridade que é essa? Que tipo de caridade que é essa de dar algo para alguém que está precisando? É mais fácil de fazer? Aqui está dizendo, mas ele está falando sobre uma atitude material, apenas uma atitude material. Agora, quando você vai dar algo para alguém, seja uma esmola, seja um pão, seja um lanche, seja um cachorro-quente, um café,
e você coloca amor naquilo, você coloca dedicação, você coloca boa vontade, você entrega aquela pessoa, a pessoa sente que ela está recebendo algo muito maior do que aquele simples pedaço de pão, ou daquele simples esmola, do que aquela simples oportunidade, aquela simples roupa, tá? Tudo que você coloca amor, vai com energia junto, tá? Então, esse exemplo que foi colocado aqui no Evangelho está somente numa atitude material, mecânica, sem nenhum outro tipo de interesse. Mas quando você dedica amor ao que você está fazendo, com certeza a pessoa que recebe aquilo está recebendo muito mais do que apenas um alimento ou algum objeto. Tá? Isso é muito importante para nós que praticamos esse tipo de trabalho de caridade. Então, sim, esse trabalho material feito pela Casa Espírita é de extrema importância. Importante para quem está recebendo e mais importante ainda para quem está fazendo, porque com certeza está doando o seu tempo, está doando a tua paciência, a tua caridade, ok? Então reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. A partir do momento, é claro, que eu começo a compreender o motivo dessas dores e consigo enfrentar elas com fé e com resignação. Aí eu começo a ter essa compreensão, que as bênçãos são maiores que as dores. Por quê? Porque a própria dor é uma bênção. A própria dor é uma oportunidade. Tá? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Na verdade, Deus não está fazendo nada com a gente. Nós é que fizemos isso conosco mesmo. As dificuldades pelas quais eu estou passando aqui são fruto, né, da minha, como que eu posso dizer, indisciplina moral. Essa é a realidade. Se eu fui indisciplinado moralmente, uma hora eu vou ter que responder por isso. Uma hora a conta vai vir, né? É a lei, né, do plantio e da colheita, da ação e da reação. Então, se eu conseguir olhar dessa ótica, com certeza eu vou começar a compreender a dor realmente como uma bênção. Esse aqui é interessante. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Do que ele está falando? Olhando para o alto? Está olhando para o futuro? Está olhando para o plano espiritual? Para a vida verdadeira? O que eu vou colher através da bendita dor? Então, quando eu curvo a fronte para a terra, eu só consigo enxergar o que está acontecendo na minha vida material, só valorizar o que está acontecendo na minha vida material. Mas quando eu consigo observar a eternidade, aí as coisas começam a ficar muito diferentes. A verdade é que nós temos todo esse universo à nossa disposição como espíritos imortais. A nossa capacidade evolutiva pode nos levar ao nível de Jesus Cristo. Um dia vai acontecer. Pode levar aí, né, alguns bilhões de anos aí, né, pessoal? Se a gente fizer algumas continhas aí, né, se Jesus é o portador do verbo divino para a criação universal, ele que criou nosso planeta, né? E a ciência geológica aí diz que nosso planeta tem alguns bilhões de anos, então ele deve ter mais ou menos, né, um pouquinho mais velho do que nós, mas nós chegaremos lá. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Então, hoje nós arrastamos esse corpo físico aqui na Terra, presos a esse corpo físico aqui na Terra, mas nós temos todo o universo à nossa disposição. E nós vamos alcançar, desde que aproveitemos as nossas oportunidades e tenhamos paciência frente às dores que nós sofremos. Então, olhemos para o alto, né, e não apenas curvemos a fronte para a terra. Aí ele fecha aqui, né, o texto com uma mensagem de coragem. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós. Olha só. E não tinha nada de que pudesse ser acusado. Olha só. Tudo que Jesus Cristo fez aqui enquanto encarnado foi didático para nós. Só isso. Ah, Jesus sofreu na cruz. Quem sofreu e sofre até hoje somos nós. A palavra sofrimento não se aplica mais a um espírito da envergadura de Jesus. Aliás, as nossas palavras humanas que nós usamos para descrever Jesus não servem mais para ele, servem para a comunicação conosco, né? Mas não se aplicam mais a Jesus, tá? Então, ele sim sofreu aos nossos olhos, mas ele não tinha mais o que espiar. Não tinha nada para pagar. Aquela dívida gigante que nós temos aqui, ele não tinha mais. Mas ele veio e sofreu para nos mostrar que a dor é necessária para a glória do céu. Foi isso que ele fez, tá? Claro, usando essas palavras que foram usadas na época, né? E vós, aí começa a pegar nosso pé aqui, né? E vós tendes vosso passado a espiar, como nós comentamos.
O que está nos acontecendo hoje é reflexo daquilo que nós fizemos no passado. Se nós estamos bem hoje é porque nós temos também o nosso merecimento. E tendes de vos fortalecer para o futuro. Fortalecer para o futuro, lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações. As expiações tratam-se daquelas questões passadas que nós deixamos pendentes. As provas são o caminho, né, de nossa jornada para nós começarmos a nos preparar para o futuro, começarmos a nos preparar para uma nova fase da nossa vida. Por isso esse planeta é o planeta de provas e expiações, né? E em breve, né, que nós não temos noção ainda do tempo, ele vai mudar aí para um novo grau, um novo nível que é o planeta de regeneração. E todas essas dores, essas dificuldades pelas quais nós passamos, nós estamos nos preparando e preparando o nosso planeta para essa evolução. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Essa passagem, pessoal, a paciência, eu escolhi para fazer uma palestra porque nos nossos trabalhos de atendimento fraterno em nossa casa, eu faço normalmente junto com a minha esposa, né? E todos os atendimentos ela usa essa passagem aqui, né? E assim, obviamente, né, está sendo intuída porque sempre que a gente atende a pessoa ela recebe essa leitura aqui e diz: nossa, é exatamente o que está acontecendo comigo. É disso que eu precisava, tá? E assim, faz tanto tempo que ela faz essa leitura aqui que, além do evangelho ter ficado viciado, que eu vou fazer evangelho em casa, a árvore está sempre nessa passagem, ou ele está viciado ou é eu que preciso, né? E eu já decorei praticamente isso aqui, tá? Então, vou fazer uma oração, quase que eu leio essa passagem aqui por conta da quantidade de vezes que nós fazemos isso, tá? Ainda falando sobre a paciência, o que seria desse mundo, né? Como que nós construiríamos esse mundo se nós desenvolvêssemos mais a nossa paciência? Se antes de dizer aquela palavra que machuca, né, eu fizesse como minha mãe me ensinou, enchesse a boca de água, esperasse um pouquinho. Se antes de dar aquela resposta atravessada para alguém, eu pensasse, raciocinasse um pouquinho. Aquele momento instintivo, né, porque o nosso cérebro ele tem a entrada do instinto e da razão, né? Conforme a gente vai evoluindo, essa entrada vai equilibrando um pouquinho mais. Enquanto eu ainda tenho essa entrada do instinto muito forte em mim, eu continuo tendo muitas atitudes erradas, né? Dificuldade de se livrar de antigos hábitos que ainda atrapalham a nossa evolução. E isso vai se equilibrando. Então, quando eu vou tomar alguma atitude errada, cometer uma agressão, por exemplo, em alguém, eu estou usando esse instinto. Se eu parar um pouquinho para raciocinar, eu vou evitar aquilo. Então, antes de uma pessoa agredir a outra, pensar um pouquinho, antes de dizer uma palavra que machuca, pensar um pouquinho, parar um pouquinho, respirar, antes de apertar o gatilho, né? Antes de cometer um suicídio, antes de jogar uma bomba, né? Se eu parasse para pensar um pouquinho, raciocinar sobre a situação, se é disso mesmo que eu realmente preciso e que tipo de transtorno isso pode trazer para a minha vida. Muitas vezes eu estou trazendo a minha vida aqui, ó, regrada, tentando a evolução, buscando, e em questão de segundos eu jogo tudo fora. Por quê? Porque eu perdi a paciência. Não acontece? Quanto tempo leva uma pessoa a tirar a vida da outra? Às vezes, poucos segundos. Poucos segundos que podem comprometer existências. Por quê? Simplesmente porque eu não tive a bendita paciência. E para encerrar, pessoal, eu queria passar aqui umas mensagens de Chico, né? Que Chico falava muito sobre paciência, né? O livro Palavras de Vida Eterna de Chico e Emmanuel, o item 68, fala sobre aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Justiça divina. Né? Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã. A fonte
Ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Quero agradecer aí a casa pelo convite, agradecer aí pela paciência de todos com esse palestrante meia boca aqui, tá? Gratidão mesmo, pessoal, tá? E posso fazer já? Vamos fazer uma prece então para o encerramento. Meus irmãos, nesse instante sagrado de trabalho e oração, nessa casa bendita, acalmemos os nossos corações, aquietemos os nossos sentimentos. Vamos esquecer das nossas dificuldades diárias, das nossas mazelas, ao menos nesses breves instantes que passamos dentro da Sagrada Casa Espírita. E elevemos os pensamentos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, agradecendo primeiramente pela bênção da vida, pela oportunidade da evolução, agradecendo por termos a oportunidade de estarmos dentro dessa casa, recebendo essa luz que nos envolve, ilumina os nossos pensamentos, acalma os nossos corações. Agradecendo por poder fazer uma pequena parte dessa obra divina. Gratidão, Pai querido. Pedimos que os nossos irmãos, trabalhadores do plano espiritual dessa casa, derrame sobre todos a misericórdia divina. Nos envolva com a sua luz, Pai. E que essa luz nos acompanhe em todos os instantes de nossas vidas. Que todas as pessoas que se aproximarem de nós, Pai, sintam a sua divina presença. Que transformemos as nossas palavras em atitudes ativas, no bem, no amor e na caridade. Abençoa, Pai querido, cada um presente nessa casa, encarnados e desencarnados. Que todos possamos levar daqui aquilo que viemos buscar, o teu amor, a tua luz, a tua paz. Que essa luz também se estenda sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre todos aqueles que fazem parte de nossas vidas, Pai. Que essa luz seja encaminhada para todos aqueles irmãos que se encontram em situações de sofrimento muito maiores do que as nossas, Pai. Que se encontram nas ruas, em leitos de hospitais, em zonas de guerra. Que todos possam receber uma faísca do teu amor e que essa faísca possa lhes dar esperança, fé, coragem e resignação. Permita-nos, Pai querido, uma noite abençoada, uma noite de paz, um retorno em segurança para a nossa casa. E que o dia de amanhã seja um dia iluminado e que nós possamos fazer no dia de amanhã melhor do que fizemos hoje. Gratidão, Pai querido. Gratidão, Divino Mestre Jesus. Gratidão a todos os trabalhadores dessa casa, do plano material e do plano espiritual, por essa oportunidade que nos dão. Que assim seja. William, obrigado pela palestra de hoje. Só me permita um comentário, dona Marisa, né? Para vocês que não conhecem a mãe do William, lá no Recanto todos a chamam de mãezinha, né?
Pelo menos até eu estava chamando ela de mãezinha até pouco tempo atrás, né, Will? Pela paciência que ela tem com todos lá. Muito. O William citou aqui algumas obras, que aí aqueles que tiverem interesse podem procurar na nossa livraria ou na nossa biblioteca. Ele trabalhou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele citou a obra Pronto Socorro, de Chico, pelo Espírito Emmanuel, e também Palavras de Vida Eterna, de Chico, também através de Emmanuel. Finalizando, nós fazemos o convite para a próxima quinta-feira com a palestra do Antônio Carlos Vilela, com o tema A Importância do Pensamento. E eu não poderia deixar também de convidá-los para o dia 16 de outubro, que faremos uma palestra em comemoração ao primeiro ano de fundação do Centro Espírita Joana de Ângeles. Então, todos se sintam convidados para o dia 16 de outubro, para uma palestra que faremos pelo nosso primeiro ano de fundação. Na sequência, teremos o passe, não é obrigatório, aqueles que desejarem permaneçam nos seus lugares, o José vai conduzir até a sala. Muito obrigado a todos, um ótimo retorno aos seus lares e que Deus nos abençoe.